Sou o Diego Cérvulo, atuo hoje com criança e adolescente no serviço de acolhimento, no SAICA, Serviço Institucional de Acolhimento para Criança e Adolescente. Sou estudante de serviço social e atuei com população em situação de rua no território do Bom Retiro, num serviço chamado Consultório na Rua, onde a gente atendia especificamente a área da saúde de toda e qualquer pessoa que estivesse em situação de rua, Nós atendíamos toda a atenção básica. O objetivo do serviço era inserir essa pessoa em situação de rua na atenção básica, o que a gente chama de estratégia da família, é o modelo de estratégia da família, só que voltado especificamente para a população em situação de rua. Hoje eu atuo numa organização social chamada Associação Cultural Nossa Senhora das Graças. Nós temos no serviço de acolhimento para criança e adolescente, no SAICA, o objetivo é a proteção integral da criança e adolescente. Que vai vir toda a questão da educação, saúde, vínculos afetivos. E esse adolescente ele pode vir através de diversas formas para o nosso serviço. Pode ser uma demanda espontânea, quando esse adolescente está em situação de rua, ele liga para o serviço de acolhimento, que é 156, o serviço da prefeitura, e esse serviço de abordagem vai lá e direciona esse adolescente para o serviço onde eu estou, para qualquer outro da cidade. Os SAICAs atua com criança e adolescente de 0 a 18 anos. No que eu estou é um SAICA que a gente chama de SAICA inicial. Então ele tem especificidades diferentes. A especificidade dele, por exemplo, é atender preferencialmente adolescentes. Então são adolescentes a partir dos 12 anos. Dos 12 aos 18 é o nosso público-alvo preferencial. Se tiver crianças, irmãs, e foram os dois acolhidos, a gente acolhe também a criança. Mas o nosso SAICA atende preferencialmente adolescentes. E também tem uma característica que é um serviço de porta aberta. Então o adolescente ele pode vir para o nosso serviço, e ele pode também sair a qualquer momento se ele desejar. Então ele não é obrigatoriamente, ele não é obrigado a ficar no nosso serviço. Ele pode sair, mesmo que ele venha por uma questão de ordem judicial, que a gente atende através de ordens judiciais, de conselho tutelar, de núcleos de proteção de justiça. Então tem vários caminhos que podem levar o adolescente para um serviço de acolhimento, criança e adolescente. O atendimento para os adolescentes que fazem algum uso de psicoativo, a gente tem esse público, porque tem muitos adolescentes que estão em situação de rua. Então o adolescente que está em situação de rua, na maioria das vezes ele faz algum uso de psicoativos. Hoje a droga mais usada é uma droga que é relativamente nova, que é o que eles chamam de K9, ou chamam de maconha sintética, que é uma droga que tem poucos estudos, então a gente tem muita dificuldade também em lidar com os efeitos colaterais ou com os efeitos dessa droga quando o adolescente faz o uso, como lidar após isso. Então o nosso tratamento, a nossa função é cuidar da saúde desse adolescente de forma integral. Então a gente busca os parceiros de território. O nosso serviço é de acolhimento, é de assistência, então a gente busca os parceiros da saúde. Então tanto o CAPS como a UBS do território. No nosso caso, nós usamos a UBS do Bom Retiro, a UBS Cambuci, que é uma UBS referência do nosso território, e o CAPS IJ da Sé, que também faz parte do nosso território. Então a gente busca o atendimento nesses serviços. E a nossa função dentro do serviço de acolhimento do SAICA, dar continuidade a esse tratamento, seja através de medicação, que é passada pelo psiquiatra do CAPS, ou também atividades socioeducativas que retiram esse adolescente do uso, pelo menos temporariamente, no modelo de redução de danos, que a gente acaba, o tempo que esse adolescente está dentro de casa, está fazendo alguma atividade socioeducativa dentro do nosso serviço, é um tempo que ele não está fazendo uso de drogas, seja qual psicoativo for. Então a gente tem todo o trabalho da rotina, Eu, como orientador socioeducativo, tenho como função cuidar da rotina desse adolescente,
desde o acordar para ir para a escola, acordar para tomar um café da manhã, até a hora de banho, aplicar essas atividades que nós temos eixos temáticos, como cidadania, saúde, arte, educação, lazer. Então, a gente busca, a função do orientador socioeducativo é acompanhar esse adolescente e essa adolescente em toda essa rotina diária. Né? A gente entende também que é uma atividade, os cuidados da casa. Então, todos os adolescentes são responsáveis pelos seus pertences. Organização do seu armário, cuidado da higiene pessoal, tudo que diz respeito ao âmbito pessoal, a responsabilidade é do adolescente. Nós temos os trabalhadores e as trabalhadoras que cuidam da parte da higienização da casa, de todo o espaço, e também as que fazem a comida, né, a equipe de cozinha. Mas também nós realizamos atividades na qual esse adolescente vai para a cozinha para fazer um preparo do lanche, né, que ele e os seus colegas que moram juntos também vão se alimentar. Entendendo que dar essa dimensão de casa dentro desse serviço de acolhida é uma das características e é algo muito importante para que esse adolescente tenha uma sensação mais próxima do que é um núcleo familiar. Sobre a questão do trabalho, né, a gente busca toda essa parte do jovem aprendiz, né, em relação com o diálogo com a escola, né, entendendo que a dimensão do trabalho é fundamental para o jovem, para o adolescente, para emancipação. Porque aos 18 anos ele não vai ter mais o nosso serviço de acolhimento, que é o SAICA. Ele pode ser direcionado para um CTA comum, né, para adultos, ou também outro serviço que se chama República Jovem. E para estar na República Jovem, esse jovem tem que ter um trabalho, porque diferente do SAICA, a República Jovem pede muito mais autonomia e muito mais responsabilidade de quem mora nela. Porque toda a parte de higienização da casa, toda a parte de fazer o alimento é função dos moradores, né, dos jovens que moram nas residências. Né? Então, as repúblicas jovens atendem dos 18 aos 21. Então, esse adolescente já tem que ter autonomia de trabalho, né? De autonomia de cuidar de uma casa, de fazer as tarefas, inclusive do cotidiano mesmo, domésticas, para que ele possa conviver com os outros jovens da casa de acolhimento, né? No caso da República Jovem. Então, a dimensão do trabalho é fundamental quando a gente pensa jovens que estão em situação de rua, não só jovens ou adolescentes ou também adultos. A dimensão é importante para que gere autonomia, para que, por exemplo, esse jovem não precise voltar para trabalhar de novo no tráfico, né? Entendendo que alguns adolescentes acabam se utilizando desse mercado de trabalho, que é o tráfico de drogas, para poder garantir sua subsistência. Porque está na rua, precisa garantir sua subsistência. Então, a dimensão do trabalho é fundamental quando a gente vai trabalhar as questões da emancipação e também da autonomia de jovens e adultos, sejam eles estando em situação de rua, em situação de drogadição ou não. A educação e a formação profissional para a reinserção desse jovem ou desse adulto que está em situação de rua ou em situação de drogadição é um eixo importante nesse processo de recuperação, né? Porque é estruturante na sociedade, na nossa vida, essas dimensões. Tanto para a gente ter autonomia, para a gente ter emancipação, como também para que a gente possa, de fato, fazer um combate, uma luta estruturante, né, e estruturada contra esse sistema que também leva esses jovens, esses adolescentes e esses adultos para a situação de rua, para o empobrecimento extremo, para a situação de drogadição, ou para também ter o tráfico de drogas como a única ferramenta de possibilidade de trabalho. Então, muitos adolescentes acabam entrando no tráfico de drogas porque não têm, de fato, perspectiva de um trabalho formal. Não tem perspectiva dentro da educação, seja a educação básica ou a educação profissionalizante, uma forma de subsistência e também de garantir uma vida melhor para si ou para sua família. Entendendo hoje que jovens acabam sendo também partes estruturantes
na construção do orçamento da sua família. Então, o jovem não trabalha para garantir as suas necessidades só pessoais. Hoje, o jovem, né, que está na periferia, e majoritariamente o jovem negro, porque é quem está na periferia, é o jovem que também constrói o orçamento da sua casa. Sem o dinheiro do trabalho desse jovem, a família toda vai sofrer, né, por falta de menos dinheiro, né, por mais dificuldade de salário. Então, pensar essas duas dimensões, pensar tanto a dimensão da educação formal, né, porque a gente pode pensar diversas possibilidades de educação. Pensar a educação formal, a educação profissionalizante, né, junto com, para esses adolescentes, para essas pessoas que estão em situação de drogadição, é de fato um eixo estruturante para construir um modelo de enfrentamento, né? Tanto de enfrentamento para a vida desse adolescente, porque ele saia desse universo do uso da drogadição, como também para o enfrentamento de fato estruturante, para que menos jovens cada vez mais sejam direcionados, condicionados a essa condição de drogadição ou de trabalhar nesse comércio que é o tráfico de drogas. Quando a gente lança um olhar sobre as pessoas que estão no fluxo, né, que a gente chama popularmente conhecido como Cracolândia, acho que primeiro é importante a gente ter uma dimensão que aquele número de pessoas que estão naquela condição é o número menor das pessoas que estão em situação de drogadição. Vamos dizer que aquele local é o lugar extremo de onde esse jovem ou esse adolescente está. No serviço que eu estou atuando hoje, nesse SAICA, nós não tivemos nenhuma experiência de adolescentes que estão no fluxo. Porque geralmente quando esse adolescente está no fluxo, dificilmente esse adolescente vai buscar um serviço de acolhimento, né? Mas pensar esse jovem ou esse adolescente ou esse adulto que faz o uso do crack ou que esteja na situação lá do fluxo conhecido como Cracolândia, é entender também que essa pessoa já teve um histórico. E eu já atuei com a população que estava no fluxo, quando eu trabalhei no consultório na rua. Então, a grande maioria das pessoas que estão naquele fluxo ali teve uma história, inclusive uma história que muitas vezes é tida como uma história de sucesso para uma sociedade capitalista que a gente viu. Então, muitos daquelas pessoas ali já tiveram empregos considerados bons, já tiveram família, já tiveram filhos, já tem uma história por trás desse usuário que está naquela condição. E muitas das vezes essa história ela é apagada e essa pessoa é tratada como simplesmente um usuário de drogas, um usuário de crack, né? Então, tanto as políticas como também algumas atuações de pessoas, de ONGs, acabam não se preocupando, né, em olhar para o histórico dessa pessoa, mas sim tratar aquela pessoa, né, com esse estigma, né, de estar no fluxo, de estar usando crack. Mas pensar que essas pessoas... pensar uma política voltada para essas pessoas é fundamental, porque não é dificilmente alguém que já está no fluxo do uso do crack, já está vivenciando a Cracolândia, esse usuário não vai buscar um serviço de acolhimento, porque ele já não... O crack tem um poder devastador, na qual ele vai tirando de quem faz o uso algumas importâncias básicas. Então, ele já não se preocupa mais onde dormir, ele já não se preocupa mais onde vai tomar banho, ele já não se preocupa, ele já não tem essas preocupações cotidianas, né, básicas, porque o uso excessivo do crack acaba trazendo essa situação. Então, para o serviço de acolhimento, tanto os SAICAs como o serviço de CTAs, né, de acolhimento para adultos, acaba não recebendo muito essa pessoa que está no fluxo conhecido como Cracolândia. O usuário ele pode fazer uso do crack e não necessariamente ele está naquele fluxo. Ele faz uso do crack, mas ele ainda ocupa e se utiliza de outros serviços, mas mesmo assim faz uso do crack.
Aquele número de pessoas que fica concentrada, antigamente ficava concentrada ali na Praça Júlio Prestes, é o menor número de usuários do crack, entendendo que o crack também é a droga menos usada pela população em situação de rua. Hoje, a droga mais usada de toda a população em situação de rua é o álcool. A principal barreira, né, uma das principais barreiras que essas pessoas que estão em situação de droga enfrentam para reinserção no trabalho, ou essa dita reinserção na sociedade, o primeiro passo é o estigma, né? Entendendo que, socialmente falando, o uso de drogas ele não é visto como uma doença. Ele está muito dentro do campo da falta de vergonha, por ser uma pessoa fraca. Entendendo que o uso de drogas é uma doença e uma das características dessa doença é que ela volte. É que todo tempo você tem que estar sempre alerta para que você não volte. Como se acontece quando você tem câncer, né? Você fica fazendo tratamento, sempre se cuidando para que esse câncer não volte. Se você faz um tratamento, cura de câncer, e depois esse câncer volta, as pessoas vão olhar para você e pensar, nossa, o câncer voltou. E você vai ser tratado com cuidado pela sociedade. Se você faz uso de droga, seja ela qual for, o álcool ou qualquer outra droga, e você passa por um processo de tratamento e você fica um tempo sem usar e você volta a usar, a sociedade vai olhar para você como uma pessoa fraca. Então, do mesmo jeito que uma pessoa não deixa de ser contratada porque ela tem um câncer, nenhum contratante vai dizer, não vai contratar uma pessoa porque ela tem câncer, isso não vai acontecer, e essa doença pode voltar, né? Para o contratante contratar uma pessoa que faz uso de drogas, que fez uso de drogas, ela não vai contratar porque tem esse estigma. Porque ele pode voltar a usar drogas, mas são doenças que são semelhantes. Só que uma é socialmente aceita e a outra não. Porque ela está dentro do campo da criminalidade, né? E ela não é socialmente aceita porque parte desse universo da drogadição está dentro da ilegalidade. E está dentro da ilegalidade porque gera muito lucro, né, para alguns. E também tem uma mão de obra super barata, que é o jovem periférico, né, o jovem preto periférico das grandes cidades, né, pensando em São Paulo. Então é isso. Eu acho que pensar esse estigma, pensar superar essa barreira de eu sou uma pessoa doente e preciso de tratamento, mas eu posso sim ser produtivo e posso sim trabalhar, é um dos primeiros desafios para que as pessoas que estão em situação de drogadição enfrentam, né? Isso falando no modo geral, né? Olhando também para a população em situação de rua, né? E por muitas vezes o emprego destinado à população em situação de rua é o emprego que é o degradante, ou o emprego que você vai receber menos do que outro trabalhador, né? Porque como tem esse estigma de você estar em situação de rua, você não tem nada, então o que der para você tem que agradecer, né? Isso desde a comida, desde tudo. Parece que a pessoa não tem direito à escolha. Então, por a pessoa estar em situação de rua, alguns contratantes querem que a pessoa faça trabalhos extremos por quase nada de retorno de dinheiro, e mesmo assim está dentro do campo da benevolência, como eu sou tão bondoso que estou, inclusive, empregando uma pessoa em situação de rua para trabalhar comigo. Então, eu acho que esses estigmas sociais, esses estigmas também que a população em situação de rua, que as pessoas em situação de drogadição precisa de ajuda no sentido da benevolência, não, ela precisa de política pública. Ela precisa de uma atuação governamental na qual, a priori, evite que essas pessoas cheguem a essa situação, e também, para que já estão nessa situação, sejam, de fato, cuidados, né, e reinseridos na sociedade de forma digna, não de forma degradante ou como cidadão de segunda classe. A saúde mental e o bem-estar emocional, né, dos pacientes, dos atendidos, né, que tanto quando a gente atende, tanto quando eu atendi no consultório na rua, como eu atendo agora os adolescentes, né, dentro do serviço de acolhimento, ela é importante porque isso vai fortalecer essa pessoa,
né, para o enfrentamento do cotidiano, né, para o enfrentamento dos estigmas que estar em situação de rua traz, dos estigmas de estar em situação de drogadição ou por ter estado em uma situação de drogadição. Esse estigma e essa marca, ela é carregada pelo resto da vida por essa pessoa. Então, pensar esses pontos, falar e trabalhar e cuidar da saúde mental, do estado emocional, é fundamental para que essa pessoa, de fato, tenha uma reintegração digna à sociedade. Quando a gente olha para os adolescentes, né, e dentro da atuação do serviço de acolhimento, é notório e é perceptível como esses adolescentes buscam um vínculo afetivo, né? E uma das funções do serviço de acolhimento é fortalecer vínculos, porque está dentro da proteção integral da criança e do adolescente, direito ao convívio familiar, né? Um dos nossos documentos norteadores, quando a gente fala sobre política de criança e adolescente, é o Estatuto da Criança e Adolescente, é a própria Constituição Federal. Esses são 2 marcos fundamentais quando a gente vai trabalhar com proteção integral, né, para essa criança e adolescente. Entendendo que a criança e adolescente é prioridade absoluta, é dever do Estado, é dever da família e é dever da sociedade cuidar dessa criança. Então, direito a afeto também é direito da criança e adolescente. Então, o espaço de SAICA, espaço de acolhimento, né, tanto é que é Serviço Institucional de Acolhimento para Criança e Adolescente, quando a gente está nesse serviço, a dimensão do afeto é fundamental e é estruturante na atuação do cotidiano. Você tem que garantir também o cuidado e o carinho afetivo. Não é um processo de vamos nos tornar os pais desse adolescente, ou vamos nos tornar os pais ou as mães dessa criança. Mas nós vamos ser os adultos referência na vida dessa criança e desse adolescente. Possa ser que você seja o único adulto de referência para essa criança e adolescente. E se de fato o trabalhador, a trabalhadora que está no serviço de acolhimento não tiver essa sensibilidade, você vai revitimizar esse adolescente e revitimizar essa criança que já vem com processo de violência. Os adultos da vida dela não cuidaram dela. Ela é tutelada pelo Estado e os adultos responsáveis pela essa tutela têm que cuidar dela. E cuidar também é dar carinho, também é construir laços afetivos com esse adolescente ou com essa criança. A importância da rede e da família, né, dentro do serviço que eu estou hoje, ela vai depender muito de como essa criança chegou, ou esse adolescente chegou ao nosso serviço. Muitas vezes essa criança vai para o nosso serviço porque teve alguma violação de direitos, alguma violência no próprio seu familiar. Então essa criança ela é destituída, né, do poder dos seus responsáveis e passa a ser tutelada pelo Estado, né, e os responsáveis por essa criança, por esse adolescente, é o serviço de acolhimento. Então, se vir por uma ordem judicial que essa criança foi retirada da família, a família não vai ter contato com essa criança ou esse adolescente. A família não sabe nem o endereço do nosso serviço. Tanto é que o nosso serviço não tem placa, o nosso serviço não tem... Os trabalhadores nós não trabalhamos de uniformes, nós trabalhamos de crachá, porque a ideia é que esse adolescente tenha uma sensação de casa, de núcleo familiar o mais próximo possível. Então, se essa criança vir parar no nosso serviço por uma questão de violência, a família dela não vai ter o contato nenhum, não vai saber nem onde esse adolescente vai estar. Se foi uma demanda espontânea, se foi o adolescente fugiu de casa, ficou na rua e ligou para o serviço de acolhimento, 156, e foi parar no nosso serviço. A gente vai fazer a abordagem dessa criança, desse adolescente. Dentro do serviço mesmo, nós temos a equipe técnica, que é composta de psicólogo, pedagogo e também assistente social. Então, essa equipe fica responsável também por fazer esse trabalho de contato com a família. Se o adolescente deseja contato com a família, essa equipe faz. Então, e também a nossa função, que nós trabalhamos de fato
como equipe, entendendo que todo mundo que trabalha no serviço de acolhimento tem essa função também de cuidado, de acolhimento, né? E também de educador, de orientador, a gente vai sensibilizando esse adolescente, entendendo por que ele saiu de casa, entendendo quais eram as demandas da família. E daí, quando a gente vai fazer discussões de casos, nós partilhamos o que esse adolescente trouxe. Porque às vezes o adolescente tem mais vínculo com o orientador do que com o seu próprio técnico de referência, né, do que com a psicóloga. Ou esse adolescente tem mais vínculo com a equipe da cozinha. Porque essa é a equipe que cuida, é a equipe que dá a comida. É a equipe que não dá, é a equipe que não reclama, é a equipe que chama você para comer. Então eles têm um vínculo muito grande com os trabalhadores da cozinha, as trabalhadoras da cozinha. Então, esse adolescente às vezes fala mais para cozinheiro do que para orientador, né? Porque ele, na cabeça dele, ele pode dizer que o orientador vai reclamar, porque o orientador vai ser responsável por conduzir o dia, de hora de acordar, hora de organizar o armário, hora de tomar banho, hora de almoçar. Então a gente vai estar na condição fazendo esses serviços. Então, a família, ela só é contactada se de fato o adolescente quiser, né? Ou então se a família manifesta interesse por esse adolescente, que muitas vezes não acontece, né? Caso não tenha uma proibição, né, desse adolescente ter contato com a família. Quando a gente fala de população em situação de rua adulta, esse vínculo familiar já está perdido há muito tempo, possivelmente, né? Porque nós temos hoje pessoas em situação de rua que foram adolescentes de serviço de acolhimento. Então o vínculo já se perdeu há muito tempo. Então reaver os vínculos familiares para pessoas que estão em situação de drogadição já adultas é mais complicado, né? Porque a pessoa já pode estar em situação de rua há muitos anos, a pessoa é de outro estado, né? Então, quando a gente pensa na cidade de São Paulo, esse fluxo migratório de pessoas de outras cidades, outros estados, né? Que uma parte dessa população também acaba indo para a situação de rua, né? Então isso acaba dificultando, né? Ou então o uso de drogadição, quando o uso de drogadição leva a pessoa à situação de rua, né? Porque temos a possibilidade do uso uso de drogas, né? A situação de drogadição levar à rua, como a situação de rua levar à drogadição. Quando é a drogadição que leva para a rua, muitas vezes os vínculos familiares já foram afetados de muita forma. Porque pode ser uma pessoa que, por conta da sua doença, ela de fato se indispôs com a família, ou já teve muitos problemas com a mãe, com os seus cônjuges, com o seu núcleo familiar, com seus filhos. Então, reaver esse vínculo com a família quando a pessoa já é adulta, seja no serviço de acolhimento para adultos, né, os CTAs, ou na situação de rua mesmo, né, no caso o consultório na rua atendia o usuário em loco, então o usuário estava na Praça Armênia, ele era atendido pelo médico, pelos enfermeiros, por toda a equipe na Praça Armênia. Ele não precisaria ir a um serviço de saúde. O ideal seria que ele fosse, né, a gente sensibiliza, né, o consultório na rua faz esse processo de sensibilização para levar essa pessoa em situação de rua para a unidade básica de saúde, mas ele não é obrigado. E ele tem que ter seu direito garantido de cuidado no território onde ele está. Então a gente fazia o atendimento médico, né, o atendimento socioassistencial onde ele estivesse, no território onde essa pessoa ficasse. Independente de onde o jovem vem, né, se o adolescente vem de uma situação de violência familiar, ou se o adolescente vem da Fundação Casa, ou se o adolescente vem por uma demanda espontânea, ao chegar no nosso serviço, todos e todas são tratados da mesma forma. Não há uma diferenciação, não há uma separação, né, de adolescentes, porque esse veio de tal lugar, esse veio de tal lugar. Óbvio que as demandas específicas de cada pessoa serão tratadas a partir das suas especificidades. Então, isso é tratado no particular, não é tratado no coletivo. O que é tratado no coletivo são a rotina da casa, momentos de alimentação, café da manhã,
almoço, café da tarde, jantar, café da noite, todas essas atividades são feitas coletivas. As atividades socioeducativas são feitas coletivas. O convívio e o tratamento para os adolescentes, eles são feitos de forma uniforme, né? Entenderam? Para garantir também que, de fato, não haja uma discriminação. Porque a partir do momento que o adolescente entra no nosso serviço, ele é responsabilidade nossa, ele tem que ser protegido. E também os aspectos psicológicos têm que ser preservados. Os aspectos psicológicos, os aspectos da afetividade e sexualidade, aspectos de gênero. Então, nós temos a obrigação de respeitar a identidade de gênero de cada pessoa, né? Então, a gente recebe muitas pessoas trans, então, tanto as mulheres trans como meninos e meninas trans também são atendidos pelo nosso serviço. E a garantia do uso do seu nome social, a garantia de ser tratado como a pessoa espera e deseja ser, isso é garantido, né? E também, quando a gente recebe muitos adolescentes que vêm da Fundação Casa, dentro do modelo da Fundação Casa, ele é um modelo dos adolescentes têm que responder não senhor ou não senhora, ou sim senhor e sim senhora. Quando esse adolescente chega no nosso serviço, o primeiro passo é a gente quebrar essa barreira, de dizer, aqui não precisa, aqui você chama as pessoas pelo nome. Então, os orientadores você vai chamar pelo nome, seus colegas você vai chamar pelo nome, e você vai ser chamado pelo nome. Porque é a primeira forma de dizer, aqui é um espaço de acolhida. E outro exemplo, que, por exemplo, os adolescentes que vêm da Fundação Casa, é extremamente proibido adolescente entrar no nosso serviço algemado. Nós não permitimos. Muitas vezes ele vem algemado de dentro do carro da fundação, a gente fala para tirar a algema. Se não tirar a algema, a gente vai bater o pé e falar assim, a gente vai receber ele quando você tirar a algema do adolescente. Porque desde esse primeiro momento, você começa a construir um vínculo com esse adolescente. Porque aí ele vai perceber, os adultos que estão no serviço de acolhimento vai ter uma postura diferenciada de outros adultos que já passaram pela vida dele. Vocês estão abertos a ajudar eles de qualquer forma e não oprimir, digamos assim. Eu acho que é mais no aspecto da gente, que eles entendam que é um serviço de proteção e a política prevê isso. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do serviço de assistência, a gente tem que entender que nós aplicamos uma política pública, né? Eu acho que tem a dimensão, eu acho que por muito tempo essa dimensão da ajuda foi impregnada nos serviços de socioassistenciais, né? Nos serviços da assistência social. E não, a gente aplica uma política de promoção de vida. Então, quando o adolescente chega lá, ele vai ser tratado pelo nome, não porque os orientadores são bonzinhos ou porque a gente quer ajudar ele. Nós vamos tratar ele pelo nome porque faz parte da tipificação do nosso serviço tratar a pessoa, né, com dignidade humana. E se a pessoa se chama Pedro e ela quer ser chamada de Pedro, ela vai ser chamada de Pedro dentro do serviço. Então, isso é desde o primeiro momento, né? A sua condição de gênero vai ser respeitada, né? As suas subjetividades, a sua religiosidade vai ser respeitada. Então, entendendo que isso é a política pública da assistência, né? Nós temos que garantir esses direitos e trabalhar na rede socioassistencial é garantir uma política de promoção da dignidade humana.